Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Esse é o primeiro vídeo de uma série, porque eu vou resolver a prova de matemática aplicada no Concurso Nacional Unificado de 2024. E essa prova é uma prova extensa, então eu vou dividir em 5 vídeos com três questões cada, e esse é o primeiro. Foi uma prova aplicada pela Banca Cias Gran Rio, então é uma prova que não tem muito espaço para resolução, tem perguntas bem trabalhosas, né? Mas no final, assim, acaba sendo uma boa prova que pega, assim, os candidatos mais preparados, tá? Vamos para a primeira questão. Uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo consegue encher uma determinada piscina inicialmente vazia em 4 horas e 10 minutos. Quantas toneladas mede a massa de água contida nessa piscina quando cheia? Então, primeiro eu preciso saber quanto de água essa bomba conseguiu despejar dentro da piscina no tempo de 4 horas e 10 minutos. A informação que eu tenho é que ela despeja 2 litros de água por segundo. E ela vai demorar 4 horas e 10 minutos, sei lá, 3 mil segundos, 50 mil segundos. Nesse tempo, quanto de água? Tá. Quando a gente tem unidade de tempo, sempre sugiro trabalhar ou tudo em segundo, ou tudo em minuto, ou tudo em hora, mas aqui tá hora e minuto. E a informação inicial em segundo. Então, é mais fácil se nós passarmos tudo para segundo. E como que eu vou fazer isso? Primeiro tempo, que ele tem 4 horas e 10. Então, 4 horas e 10 minutos. Eu posso passar esse 4 horas para minuto. 1 hora tem 60 minutos. Então, 4 horas tem 240 minutos. Mas eu tinha 10 minutos aqui, ó. Então, eu estou falando de 250 minutos. Mas como a primeira informação é água por segundo, 2 litros de água por segundo, eu vou transformar em segundo. Então, eu tenho 250 minutos. E eu sei que cada minuto tem 60 segundos. Então, o que eu faço? Eu pego o 250 e multiplico por 60. Então, isso aqui vai dar 15 mil segundos. Então, agora eu posso resolver o meu problema e posso resolver por regra de 3. Eu tenho 2 litros em 1 segundo. Eu preciso saber quanto de água eu vou obter em 15 mil segundos. Eu vou colocar essa resposta aqui. Várias maneiras de fazer, e como na prova eu vou ter oportunidade de resolver outras regras de 3, aqui eu vou fazer da seguinte maneira. Pensar assim, ó, era 1 e ficou 15 mil, então eu multipliquei por 15 mil. Se eu multipliquei por 15 mil, é só multiplicar por 15 mil do lado esquerdo também. Então, a resposta aqui vai ser 30 mil. Isso vale porque as grandezas são diretamente proporcionais, né? Aumenta uma, aumenta a outra também na mesma razão. Então, eu já sei que nesse tempo foram despejados 30 mil litros de água. O que o enunciado pede? Quantas toneladas mede a massa de água contida nessa piscina? Massa é grama. Quantos quilogramas? Se eu pegar toda essa água da piscina e colocar numa balança, quantos quilogramas eu vou obter? Como aqui nós estamos falando de água, porque água, tá? Porque se fosse tinta, por exemplo, que também é líquido assim, seria diferente. Mas a água, eu posso dizer que em 30 mil litros, eu tenho 30 mil quilogramas. Então, como eu estou falando de 30 mil quilogramas, e ele quer saber em tonelada, e 1 tonelada tem 1000 quilogramas, eu estou falando então de 30
toneladas. Resposta 30. Vamos para a próxima questão. Em uma loja, o preço de um determinado produto sofreu um desconto de 20% e passou a ser 36%. Mais tarde, no entanto, viu-se que tal desconto havia sido dado por engano e que o correto era que fosse dado um aumento de 20% no preço original do produto. Se o engano não tivesse sido ocorrido, então após o aumento, o preço do produto em reais seria... Bom, antes de resolver a questão propriamente dita, queria lembrar que o preço do produto hoje, ele é 100%. Se ele tiver 10% de aumento, ele passa a ser 110%. 100% é o de hoje e 10% é o aumento. E se ele tiver um desconto, ele passa a custar 90%. 10% é o do desconto. 100 é o real, tiro 10% de desconto, ele passa a custar 90% do preço dele hoje. Ok? Então, vamos lá. O preço de um determinado produto sofreu um desconto de 20% e passou a custar 36%. Então, 80% do preço dele hoje, do valor dele hoje, equivale a 36%. Quanto custa esse produto hoje? 100%. Isso é X. E como que nós podemos resolver? Posso fazer igual eu fiz na questão anterior, tá? De analisar de 80 para 100 por quanto eu multiplico, sem problema nenhum, mas eu também posso aplicar a propriedade das proporções e posso multiplicar assim, ó, 80x é igual a 36 vezes 100. Eu divido tudo por 80 e eu descubro que o produto hoje custa 45, tá? Então, esse é o preço real dele, 45, deram 20% de desconto, ele passou a 36. Mas depois de feito isso, repararam que quando ele custava 45, tinha que ter dado um aumento de 20%. Então, se o valor dele 100% é 45, ele ia ter um aumento de 20%, ele ia passar a custar 120% de 45. Ou quem sabe até ali, né? Se você colocar 1,2 vezes 45. Veja que eu coloquei o 120% e expliquei anteriormente que 100% é o de hoje e 20% é o aumento. Mas muita gente escreve 1,2. É esse 120 divididos por 100, mas já feita a conta. E daí vai dar 1,2. Mas eu acho que assim fica mais fácil de entender. Então, 120% de 45. E como eu faço essa conta? Eu multiplico 120 por 45 e divido o resultado por 100. Se eu fizer isso, eu vou encontrar 5.400 que eu tenho que dividir por 100. E dividindo por 100, isso aqui vai ser igual a 54. Então, 54 seria o valor dele se ele tivesse recebido um aumento. Terceira questão. Um setor de uma empresa é formado por 11 funcionários, dos quais 4 são estagiários e 7 são efetivos. Um grupo de 5 funcionários foi formado a partir de um sorteio aleatório entre os funcionários desse setor. Qual é a probabilidade do grupo formado possuir apenas um funcionário estagiário? Então, eu tenho ali 11 funcionários, vou fazer grupos de 5 funcionários e eu quero um estagiário. Se o grupo que eu vou formar vai ter um estagiário, então é algo assim. Eu posso ter efetivo 1, aí pego outro efetivo, pego outro efetivo, mais um efetivo e, por fim, um estagiário. Agora, vamos supor que eu tenho um funcionário efetivo Maria e um funcionário efetivo Pedro. A ordem aqui tanto faz.
né? Se eu fizer um grupo com Maria, Pedro, efetivo, estagiário, e colocar Pedro, Maria, efetivo, é o mesmo grupo. Então, nós estamos diante de uma situação de combinação. Eu vou combinar 7 funcionários, são 7 efetivos, então eu tenho 7 possibilidades. E destes 7, eu vou usar apenas 4. Isso é uma combinação de 7 elementos agrupados 4 a 4. O 7 aqui não ficou muito bom, não. 7. Deixa eu apagar e fazer de novo. Então, é uma combinação de 7, 4 a 4. Agora sim. Então, essa combinação é sobre os efetivos. Mas e os estagiários? Quantas opções para os estagiários eu tenho? Porque eu posso montar esse grupo aqui com a Maria, Pedro, Ricardo e João. No outro vai estar a Maria e o Pedro, mas vai estar o Felipe e o João, né? Eu vou trocando. Agora, os estagiários. Eu posso fazer essa combinação e chamar o estagiário 1. Posso fazer essa mesma combinação e chamar o estagiário 2. Essa mesma combinação estagiário 3. Essa mesma combinação com o estagiário 4. Aí eu troco a combinação. Aí vai ser Patrícia, Paula, Ricardo e João. Aí com a Patrícia, Paula, Ricardo e João, eu posso ter o estagiário 1. Patrícia, esqueci o nome, Ricardo, Paulo e João, estagiário 2. A mesma combinação com o estagiário 3. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Para cada combinação que eu fizer dos efetivos, eu vou ter 4 estagiários para escolher. Vamos ver, então, quantos são os casos favoráveis que a gente tem. São esses aqui. E como que a gente vai calcular isso? A combinação, então, a combinação de 7, 4 a 4 vai ser igual a 7 fatorial. Opa. 7 fatorial divididos por 7 menos 4, isso vai dar 3 fatorial vezes 4 fatorial. Essa é a combinação. A gente pode fazer essa conta aqui e já chegar numa resposta. E vamos guardá-la, digamos assim. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Embaixo, eu tenho 3 fatorial vezes 4 fatorial. Vamos simplificar o 4 fatorial com 4 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, 6, que eu simplifico com 6. E ficou 7 vezes 5, 35. Então, 35 combinações possíveis ali nos efetivos, né? Mas, para cada uma, eu tenho 4 possibilidades ali com os estagiários. Então, eu vou dizer assim, os casos favoráveis são 35 possibilidades ali com os efetivos, vezes 4 dos estagiários. Então, 35 vezes 4 vai dar 140 casos favoráveis. E qual é a quantidade de casos possíveis? O que eu tenho como possíveis? São 11 funcionários e faço grupos com eles com quantas pessoas? Grupos de 5. Então, esse é o todo. Então, é uma combinação de 11 funcionários agrupados 5 a 5. Por que combinação e não arranjo, né? Pense que Maria, Paulo e Pedro é a mesma coisa que Pedro, Paulo, Maria. A ordem das pessoas é indiferente aqui, né? Então, se eu fizer uma, é igual a outra, por isso combinação. E como que a gente resolve isso? Essa combinação aqui vai ser igual 11 fatorial e no denominador vai ficar 11 menos 5, isso é 6 fatorial, vezes 5 fatorial. Essa é a nossa quantidade total de casos. Daí a gente vai 11 vezes 10 vezes 9, 8,
7, 6 fatorial. E no denominador, vou deixar o 6 fatorial para simplificar. 5, 4, 3, 2, 1. Continuando, então, agora é hora de simplificar. O que nós podemos simplificar? Nós temos o 6 fatorial, com o 6 fatorial. Esse 10 aqui, ó, 5 vezes 2 também dá 10. O que mais? Eu tenho o 9 com 3, que vai dar 3. O que mais? O 8 com 4, vai dar 2. E aí, multiplicando o que sobrou ali no numerador e tal, nós vamos encontrar 11 vezes 3 vezes 11 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 7. É isso, né? Então, dá 462. Ah, mas eu não vou. Dá 460. A gente poderia escrever, mas eu acho que vai dar para simplificar com 140. Eu vou deixar sem simplificar, vou deixar assim mesmo, tá? Vai ficar 11 vezes 3 vezes 2 vezes 7. Acho que vai ser mais fácil pra gente. Então, vamos lá. Probabilidade, então. Probabilidade vai ser igual. Eu tinha 140 casos de um total de... E agora é essa conta que eu não fiz, que deu 462. É 11 vezes 3 vezes 2 vezes 7. Ó, por que eu não simplifiquei, né? Porque o 140 com 7 vai dar 20. O 20 com o 2 vai dar 10. E aí ficou 10 de 33 possibilidades. Então, considerando que eu tô numa prova que eu tenho só 5 minutos para resolver mais ou menos cada questão, se tivesse feito a conta, eu encontraria a mesma resposta, mas assim ficou mais rápido, simplificando, ok? Então, a nossa resposta vai ser 10 de 33. Ok, nesse vídeo é isso. Espero ter te ajudado com a resolução dessas questões. Não esquece de se inscrever no canal. E se você tá afim de um curso estruturado com a resolução, explicação e tudo mais, e muitas questões inéditas que eu não coloquei aqui no YouTube, veja na descrição do canal, tem lá o link para os meus cursos. Bons estudos!